Olá, eu sou a Vanessa e tô aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente, tá? Talvez ele seja um pouquinho mais longo do que os outros, que têm sido curtinhos, né? Rápidos, porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre o momento em que eu estou vivendo, sobre uma necessidade interna de falar sobre isso, né? Porque cada texto que eu escrevo, cada vídeo que eu faço, cada palavra, né? Muitas vezes que sai da minha boca, tem realmente uma função não só em relação ao outro, mas em relação à minha própria transformação também, né? Eu acho que os nossos caminhos eles sempre andam juntos. E quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente não consegue fazer isso, né, desenvolver, ajudar o outro no seu próprio processo, se a gente também não mergulhar e se a gente não se entregar para o nosso próprio. Então, muitas das coisas que eu falo aqui e que eu escrevo tem a ver com o meu momento atual, né? Com o momento em que eu estou passando, né? E a partir do falar, a partir do construir no fora, eu consigo, então, elaborar melhor internamente, né? Assim com tudo. A terapia é isso, né? A gente fala para, então, conseguir elaborar, né? Então, esse é um canal que eu utilizo, né? Para o meu próprio autoconhecimento. E por isso que hoje eu não vou falar sobre nenhum tema, né, de sugestão que vocês já me passaram, né, que tá aqui ainda, tá? Então não se preocupem, vocês vão ver o vídeo de vocês. Mas hoje eu quero falar sobre uma necessidade minha, né, que eu venho refletindo muito durante esses últimos tempos, sobre os tempos das pessoas, né? O nosso tempo ele é diferente do tempo do outro. E a gente cria uma grande expectativa dentro de todos os tipos de relações, pessoais, profissionais, familiares, amorosas. A gente cria uma expectativa de que o outro ele vai responder exatamente aquilo que a gente espera que ele responda. Que o outro ele vai fazer exatamente aquilo que a gente espera que ele faça, no tempo que a gente faria, né? E esse é um grande erro, porque as pessoas elas são diferentes, elas têm tempos diferentes, têm uma história totalmente distinta. E se a gente não tiver a consciência disso, a gente acaba minando, a gente acaba destruindo certas relações e criando um sofrimento interno desnecessário, né? Porque a gente tem que entender, ponto, o tempo das pessoas são diferentes, essa é a realidade. Não adianta a gente criar uma ilusão de que o outro ele vai ser diferente, né? E outra coisa também, o nosso tempo também é diferente do tempo do outro. O outro também tem expectativas em relação a nós. E a gente precisa lidar com elas, né? O outro tem que lidar com elas. Então, é tudo muito complexo, né? Tudo isso. Esse é um vídeo um pouco mais subjetivo até, né? Então, tô refletindo aqui com você, né? No sentido que quantas vezes a gente parou para pensar sobre o nosso tempo, né? Sobre aquilo que a gente espera em relação ao tempo do outro. A gente não faz isso com muita frequência, né? E justamente por isso é que a gente precisa parar para olhar, né? Será que você está esperando demais do outro? Será que você está buscando uma certeza que o outro vai te trazer e que não necessariamente vai ser a certeza que você deseja e muito menos no tempo que você espera, né? Vamos talvez trazer um pouco mais de leveza para essa vida, menos preocupação, né? Um pouco mais de liberdade para que cada um possa ser exatamente aquilo que é, para que cada um possa lidar com as suas questões exatamente da forma como cada um tem, né, internamente, com os recursos internos que cada um tem, porque a gente fica sempre lutando contra as coisas, né? E a vida nem sempre ela é uma luta contínua, tem coisas que a gente pode deixar de lado, a gente não precisa ficar lutando por tudo, brigando por tudo. Sim, existem desafios, existem muitas adversidades, existem coisas que nós temos que construir, que existe sim um tempo, né? Existem prioridades, urgências, mas existem outras coisas, talvez mais subjetivas, mais emocionais, que talvez a gente tenha que esperar o tempo do outro, né? E eu tô falando tudo isso, né, porque justamente eu tô vivendo essa mesma questão em algumas áreas da minha vida, né? Eu sempre tive um tempo, né, um pouco, eu sou acelerada, né? Então tenho um tempo muito acelerado e eu espero sempre que o outro corresponda a isso, né? Então eu espero que as minhas sócias aqui do consultório, da clínica, os meus parceiros, eles respondam a isso. Eu espero que a minha mãe, o meu pai, a minha irmã respondam a isso, né? Eu espero que as pessoas usem o seu potencial, só que às vezes nem o outro enxerga isso, né? Então, no meu trabalho com desenvolvimento humano, isso é muito forte,
né? Eu vejo um potencial ali, eu quero que o outro faça, só que eu tenho que esperar, eu tenho que ter uma paciência para que o outro encontre o momento dele, né? Porque não adianta forçar, não adianta ser um estupro, né, de tudo isso. Então a gente precisa ter paciência. Isso nem sempre é fácil, porque a gente tá olhando, tá vendo até onde a pessoa pode ir, e a gente não pode ir por ela, né? E aí o que acontece é que muitas vezes a gente fica empurrando, talvez forçando, né? E isso acaba enchendo o saco do outro, né? O outro, ele fica irritado, o outro fala, basta, eu não quero, porque ele tá no direito dele. Então a gente também precisa respeitar o espaço do outro. E a gente vai fazer isso a partir também, né, desse olhar do quanto que a gente tá respeitando o tempo do outro, né? Acontece na minha vida amorosa, né, nos meus relacionamentos amorosos, né, onde atualmente eu tenho que esperar o tempo do outro, né, que cada um passa por situações diferentes. Então a gente muitas vezes tem que ter paciência, tem que compreender, tem que entender e lidar com os sentimentos que ficam de tudo isso, né? Isso acontece, então, em tudo, né? Então, por isso que eu vim falar sobre isso aqui hoje, porque eu acho que existe uma necessidade de repente, compartilhar com você, que talvez também sofra com isso, né? O quanto que a gente precisa, de fato, parar, desacelerar e compreender que, às vezes, a gente vai caminhar sozinho em determinados momentos porque o outro não está preparado. E tá tudo bem, né? Você precisa seguir aquilo que existe dentro do teu coração, assim como o outro, ele vai seguir aquilo que existe no coração dele. A gente não pode forçar isso, né? E as relações, elas podem ser muito mais tranquilas, muito mais com mais paz, né, em relação a tudo isso, quando a gente realmente respeita de fato os tempos que são diferentes, o nosso e do outro. Então era isso que eu queria trazer hoje. Muito obrigada, né, por me ouvir, por me escutar. Espero que esse vídeo, também assim como todos os outros, traga aí uma transformação e uma reflexão para você. E se você deixou tua sugestão aqui, não se preocupe, que logo mais você vai encontrar um vídeo aqui, eu te marco, né, para você não se perder. Então é isso, muita gratidão, um super beijo e até a próxima.